Bem-vindos ao podcast Venci e Vivi. Hoje eu vou conversar com a empresária Luciana Rodrigues. Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você, Escola. A Luciana teve câncer de mama, então agora eu quero que tu explique como tu descobriu, Luciana. Exames de rotina, uma coisa que acho que é super importante começar dizendo. Os exames de rotina, eles são absolutamente necessários para as mulheres. Então, anualmente, eu já fazia a cada 6 meses, porque eu tinha umas questões já, né, que eu ficava sempre atenta. E aí, no ano de 2022, fui fazer meus exames, os exames que eu fazia normalmente. Minha médica liga e fala: eu preciso que você venha no consultório e traga o seu marido. E aí? E aí já opa, tem alguma questão aí, tem alguma coisa. Paulo? Em São Paulo, na época, eu era CEO de uma das agências da WPP, trabalhando 10, 12 horas por dia, aquela vida enlouquecida. São Paulo, aquela energia lá em cima, 2 filhas. E aí, cheguei no consultório médico e minha médica falou: Lu, você está com câncer num estágio que a gente vai tratar, a gente vai fazer uma mastectomia, só que eu recomendo a gente fazer uma mastectomia completa, porque esse câncer que você tem, ele pode ir para outra mama e isso pode se agravar. Então, temos que agradecer a gente ter descoberto agora. Ela deixou muito claro, se a gente tivesse descoberto daqui 5, 6 meses, assim, ia ser outro cenário. Então, sabe, Escola, uma coisa que eu sempre penso é que nós que temos o privilégio, né, de cuidar da saúde, isso é algo que nem todo mundo tem, a gente sabe que isso é uma questão hoje no nosso país, se a gente encontra qualquer questão antes, a gente sabe que o câncer ele pode ser tratado, né? Com antecedência, você consegue. Tu sentiu alguma coisa? Nada, não, absolutamente nada. A gente não sente, né? A gente não sente, isso é super importante, porque, obviamente, tem mulheres que fazem exames de toque, a gente aprende na adolescência, mas absolutamente nada, nada. E aí, descobri, então, aí esse câncer, e a gente fez um calendário, né? Eu tive que fazer muitos exames, porque aí eu tive que fazer a mastectomia. Essa minha médica, ela já é uma mastologista, ela já era minha ginecologista, mastologista. E aí, Escola, eu, né, executiva, não, dou conta de tudo, falei, tá bom, vamos agendar este. A gente acha que é um super-herói, né? Não, e a gente, de alguma forma, acha que tem um controle, que é assim, então vamos fazer o exame, ou a cirurgia. A princípio, eu não precisaria fazer a rádio, nem a quimio, porque eu ia exterminar tudo, ia tirar tudo. Então, ótimo. Aí a gente marcou, eu fiz um ótimo hospital, tudo certo. Só que o imponderável, no dia seguinte que eu tinha feito a cirurgia, foram 9 horas de cirurgia, porque a mastologista vai lá, tira tudo, e depois vem um cirurgião recompor, né? Porque é lei no Brasil, isso foi Fernando Henrique Cardoso, ele aprovou uma lei que nenhuma mulher pode ser SUS, o que for, não sai dessa cirurgia sem ter uma prótese, porque isso é uma mutilação, né? A mama para a mulher é algo. Então, foram 9 horas de cirurgia. No dia seguinte, estava no hospital, e aí eu realmente comecei a dar um fade out, assim, eu pensei, eu estou indo. Eu sabia que eu estava indo, assim, eu senti indo, eu senti indo. Aquelas experiências de quase morte, assim, eu senti, assim, eu pensei, nossa, minhas 2 filhas, eu vou deixar elas. E eu indo, daqui a pouco, meu marido, ele disse que começou a ver que eu já estava indo,
Aí acionou o botão vermelho, começou a chegar médico, e eu estava indo. E aí, aí eles me deram uma transfusão de sangue, e aí eu fui voltando aos poucos. E aí, escola, você começou a me perguntando, onde você está morando? E você sabe que naquele momento eu estava tomando a transfusão de sangue, ou seja, eu não ia morrer pelo câncer, eu ia morrer porque a cirurgia foi tão longa e me tirou, me sugou absolutamente tudo, que meu corpo já não estava mais aguentando, meu corpo já estava. E aí eu estava na transfusão de sangue já, aí eu senti que eu estava voltando à vida. E aí eu falei assim para o meu marido, Marcos, falei, eu vou pedir demissão e a gente vai se mudar para Lisboa. Era nosso sonho de aposentadoria. Ai, depois dos 60. Isso foi agora, tem um ano e meio. Tem um ano e meio que aconteceu. E aí eu fiquei 10 dias no hospital, porque realmente, assim, foi muito grave, assim. Eu fiquei num estado... A verdade é que eu recebi um chamado, assim. Eu pensei assim, se esse câncer não me matou, porque quantas mulheres partem, o câncer de mama é o câncer que mais mata, né? Se esse câncer não me levou, se depois dessa cirurgia de quase 10 horas eu não fui, eu entendi, eu entendi. Então, assim, o que que eu faço? O que que eu faço com essa oportunidade? E aí, escola, eu mudei toda a minha vida. Eu até escrevi um artigo que você leu, que é Eu curei o câncer ou o câncer me curou? Uhum. Então, obviamente, eu me sinto muito privilegiada, porque o meu câncer não foi num estágio grave, foi o que eu te falei, eu consegui tratar ele antes. Eu, por 5 anos, a cada 6 meses, tenho que fazer todos os exames, então, 6 meses eu faço um diagnóstico completo, tomo tamoxifeno, mas o que eu digo é que esse câncer me trouxe luz, assim. Eu, obviamente, sempre fui muito grata pela vida que eu tive, né? Eu consegui construir uma carreira incrível, uma família, mas eu estava vivendo na máquina, que era assim, trabalhar 10, 12 horas, é, para ganhar mais, para ter uma vida mais É que sofisticada. a nossa geração, eu tenho 48, tá? A Eu nossa tenho 49. a gente mede a qualidade do nosso trabalho pela quantidade de horas que a gente trabalha. Isso. É isso. E eu era daquelas que tinha o maior orgulho. Trabalho até às 8. Eu não tô cuspindo no prato que eu comi. É, Mas o que eu quero dizer é que eu tive um chamado, assim, eu vou viver assim mais 5, 10 anos. E quantas pessoas que depois de casos como esse, pode ser de câncer ou qualquer outra doença, seguem tendo a mesma vida. O meu médico, o meu plástico, falou assim para mim, porque logo depois eu voltei no consultório, e eu falei para ele, doutor, eu pedi demissão e eu vou mudar de país, vou mudar de vida. E ele falou, nossa, Luciana, parabéns. Ele falou, nós, seres humanos, temos a memória muito curta. Ele falou, na pandemia, eu tive Covid e eu quase morri. E eu prometi para minha mulher, eu falei, eu vou parar de trabalhar sábado e domingo, eu vou me dedicar mais ao esporte. E ele falou, eu tô aqui hoje fazendo tudo igualzinho. Sabe por quê? Porque nossa memória é curta. Então, que bom que você teve esse chamado. E aí, a verdade, escola, que eu falei o seguinte: quando eu voltar da minha licença, porque eu fiquei um mês de licença, né? Eu sofri bastante, assim, você sabe disso. Eu fiquei cheia de dreno, eu fiquei com o corpo inteiro de dreno, assim. Eu passei um mês chorando dia e noite de dor. Eu, assim, eu não dormia, eu só chorava e foi muito duro, assim. De licença, eu vou pedir demissão para não me arrepender e para não me. Ah, será? Vou ficar mais uns anos. depois E, é foi... ver. e depois você vai indo, porque assim é muito sedutor, né? E eu acho que o nosso ego, porque assim as pessoas me diziam assim, Lu,
não tem nem 5% de mulheres CEOs no Brasil. Você demorou quase 30 anos para chegar nessa posição. Como que você vai abandonar? E quem tem uma experiência de quase morte, sabe? Eu falei, oi? Abandonar o quê? Ô, Lu, eu vou te dar um dado, eu acho que tu sabe disso, né? Mas a maioria dos homens, quando descobrem que a mulher tem câncer de mama, eles abandonam as mulheres. Uhum, Tem uma uhum, palavra para isso, eu não sei se tu concorda. Covardia. uhum. E a hora que tu mais precisa, tu é abandonado. Então, assim, eu valorizo muito isso, porque quando eu descobri o câncer, ninguém me abandonou. Família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Isso é fundamental. Como é que foi para ti? Acho que essa rede de apoio é o que faz a gente se manter bem, né? Porque, claro, tem a parte do seu corpo pedindo ajuda, mas a gente sabe, a parte mental. E eu vou te trazer outro dado, a parte espiritual. Eu venho de uma escola diagnósticos, uma escola, uma família, minha família toda diagnósticos, ateus. E aí, de repente, eu vivi numa situação que eu falei, eu preciso me conectar com a minha espiritualidade, porque senão fica tudo muito duro. Você fica dependendo só da medicina. Então, assim, eu acho que essa combinação, e foi onde eu comecei a me conectar. E não estou falando de religião, tá? Não é religião, é espiritualidade. Acho que são essas três questões, né? O corpo físico, mental. Eu já fazia terapia, então eu lembro que eu um dia comecei a chorar, falei para minha psicóloga, eu tenho medo de morrer e deixar minhas duas filhas, porque eu só pensava nas minhas filhas pequenas e eu dizia, eu tenho tanto ainda para fazer. E aí essa combinação, assim, mas sem dúvida o apoio da família, o apoio dos amigos, todas as minhas amigas me ligando. Isso eu acho que você tocou num ponto primordial. E aí eu quero voltar a contar a história do meu chefe, porque quando eu marquei com ele, eu falei, nossa, ele vai me convencer a ficar, porque eu estava indo super bem, entregando resultado, crescendo. E você sabe, o mundo corporativo, se eu estou dando retornos, Lu, né, tira um sabático. E aí, sabe o que ele me falou, escola? Ele, um indiano maravilhoso, um chefe assim, Nirvik, ele, baseado em Singapura, ele disse assim, Lu, eu perdi a pessoa que eu mais amei na minha vida para o câncer de mama. A minha mãe morreu de câncer de mama. Ela não teve a sua chance. Então, Lu, vai ser feliz, vai viver sua vida. Eu Era, sei que você ainda era um empurrão que precisava. era o empurrão que eu precisava, porque, escola, imagina o seguinte: eu chego para conversar com ele e ele diz assim: não, Lu, tira um sabático de 6 meses, e aí na volta, eu acho que talvez eu teria aceitado, sabe? Então, sabe quando o acaso não existe? E aí tudo, sabe quando se conectou e ele falou: Lu, olha o privilégio, você tá bem, você tá viva. Bom, 2 semanas depois, falei para o meu marido: bom, então a gente vai se mudar para Portugal, que era o nosso sonho de velhice. Eu falei: eu vou agora, eu vou agora, eu vou jovem. A gente veio, deixou minhas filhas com a minha comadre, viemos para Lisboa, encontramos casa. 8 meses depois, a gente estava morando aqui. Então, você imagina que eu tive o privilégio de transformar uma situação que foi a pior que eu já vivi, né? Uma questão de você realmente, quando a gente está vivendo nessa iminência, assim, e se eu morrer? Eu vou morrer? Né? Todos nós sabemos, é o acordo, é o nosso contrato. A gente chega nesse mundo, a gente sabe que a gente vai embora. Mas na hora que chega uma questão de saúde e o câncer, né? Eu acho que você viveu isso. As pessoas não gostam nem de falar o nome. E eu falo com todas as letras. As pessoas falam, ai, aquela doença que você teve, o câncer? Ô, Lu, eu acho o seguinte, ó. Eu tive câncer na cabeça, tá? Um tumor. É. E me tirou
a minha voz, que é o meu principal instrumento de trabalho. Mas quanto mais tu falar, melhor. Mais esclarecimento, melhor. Por incrível que pareça, hoje eu sou uma pessoa melhor, mais atenta à qualidade de saúde. Aquela coisa de 14 horas por dia, não faço mais. Chega para mim, a Gabi mesmo quer dizer assim, tu trabalha tanto, tu ainda vai ficar doente. E outra coisa que ela dizia era, tu deixa a família em segundo lugar. O primeiro lugar é o teu trabalho. Hoje, a gente, eu desconfio, não sei se é o caso, que nós sejamos pessoas melhores. É o teu caso? Com certeza absoluta. Eu acho que assim, a gente está mais presente, eu me sinto muito mais presente em tudo que eu faço. Assim, eu me sinto muito grata, sabe, assim, pela oportunidade, porque muitas pessoas à minha volta foram embora pelo câncer, por outras doenças. Então eu digo, eu fiquei. O que eu faço com isso? E uma coisa que eu amo, escola, eu busco minhas filhas na escola. Eu nunca tinha feito isso na vida. E tá tudo bem, porque quando você trabalha, né, realmente é um privilégio. Mas, assim, isso para mim, eu não sei te explicar. Assim, é como se fosse Dá ganhar valor, um Oscar. dá valor a esse tipo de coisa antes, né? Acha, procura o mais cômodo. Mas esse contato diário, essa convivência com as crianças é fundamental. E eu acho que é isso, assim, a gente conseguir entender e dar valor e priorizar. Óbvio que tudo que eu vivi foi incrível. Eu acho que eu sou a pessoa que eu sou hoje por ter feito as minhas escolhas. Mas eu sinto que, assim, quando chega uma doença dessas, quando a gente vive essas questões, é porque o universo, Deus, o que você acreditar, está te trazendo uma mensagem. E eu acho que nós, seres humanos, a gente quer já move on, quer fazer, e passa batido. E aí eu sinto que, assim, na hora que eu parei, e eu falei, tá, então eu vou ressignificar tudo. E eu encontrei novas formas de trabalho, estou estudando horrores, estou fazendo coisas que eu jamais fiz, sabe? Então, eu continuo de. Tempo para ti. Exato, porque era isso, assim, antes, assim, eu sempre amei trabalhar. O trabalho tinha uma questão para mim que era, né, para todos nós, a gente vem de uma geração, que foi o que você falou, quanto mais a gente trabalha, somos pessoas melhores, e eu venho desse lugar, que era ter muito orgulho de trabalhar muitas horas, de estar estressada por causa de trabalho, e eu pensei assim, não, 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 comigo já não vai mais. Ô, Lu, para encerrar, deixa um recado final aí para nossos ouvintes. Esteja presente. Quando você acordar, a primeira coisa hoje que eu faço quando eu acordo é como eu quero hoje viver o meu dia. E eu acho que outra coisa que a gente aprende é um dia de cada vez. Então, é viver hoje, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a minha mensagem é independente se você está passando por um momento difícil de saúde ou algum familiar, o que eu quero fazer do meu dia hoje. Então, acordar com a sua melhor intenção e colocar no mundo que você é do melhor, assim, de gentileza, começando com você. A gente esquece de ser gentil com a gente mesmo. Então, fica aqui meu pedido. Seja gentil com você. E ser gentil é você se cuidar, ter tempo para fazer o que você gosta. Isso não quer dizer que você vai deixar sua carreira de lado. Todo mundo, né, tem os seus sonhos. Então, para mim, fica essa mensagem de um dia de cada vez. Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada.